Então vamos começar aqui. Pessoal, na aula passada, da terça-feira, né, que na correção de terça, a gente falou sobre frações equivalentes e sobre simplificação de frações. Então, de importante é o seguinte, fração, vamos relembrar um pouquinho aqui para a gente poder começar. Quando eu vou falar de fração, todo mundo começa aprendendo frações pensando em pedaços. Então, você tem lá alguma coisa que é o seu inteiro, né? Você tem alguma coisa lá que é o seu inteiro, que é esse azul aqui em volta, e aí você divide esse inteiro em partes iguais. E aí o que todo mundo aprendeu que são as frações? É um jeito de representar uma certa quantidade desse inteiro, um certo valor desse inteiro. Então a gente divide em partes iguais e normalmente vai lá e pinta, né? Pinta uma parte que a gente está interessado. Então, por exemplo, essa fração aqui, a gente pegou o nosso inteiro e dividiu em 3 partes. Então, embaixo, o denominador é sempre a quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. E em cima, a gente coloca quantas partes a gente está interessado, quantas partes a gente pegou. Então, a gente coloca lá 2 partes. Ah, professor, mas e a parte que não está pintada? E esse 1? Ele vai aonde? Não vai em lugar nenhum. Né? O numerador, que é o de cima, o numerador, ele representa a quantidade de partes que você está interessado. E o denominador, o total de partes na qual o inteiro foi dividido. Isso aí é o passo zero, todo mundo começa aprendendo fração desse jeitinho aí, com bolo, pizza, chocolate e tudo mais. O que eu falei na aula passada? Que a gente pode precisar, ou na verdade acontece o seguinte, eu posso ter o mesmo inteiro, dividido numa quantidade diferente de partes. Então, por exemplo, essa segunda figura que eu fiz aqui, ela não está dividida em terços, ela está dividida em sextos. Só que, mesmo ela estando dividida em sextos, se eu vier aqui e pintar essas 4 partes, ou seja, se eu pegar 4 sextos, eu vou estar pegando uma quantidade de partes diferente. Se você olhar aqui eu peguei 2 partes, aqui eu peguei 4, então o numerador mudou. O denominador estava dividido em 3 partes, agora está dividido em 6, mudou também. Aí vem a pergunta para ver quem estava na outra aula aí, quem está acordado. Eu peguei 4 sextos, representa mais do que 2 terços? Não. Não. Porque é uma fração equivalente. Exatamente. O que era para ter ficado fixado da aula passada é o seguinte, embora esses números sejam diferentes, 4 é diferente de 2 e 6 é diferente de 3, a parte representada, que é essa parte em vermelho aqui, é quanto eu realmente peguei do meu inteiro. Essa parte vermelha, ela não mudou de tamanho. Então, se você olhar o quanto eu peguei a parte vermelha aqui e o quanto eu peguei a parte vermelha aqui, eu continuei com a mesma quantidade no final das contas. Eu peguei mais partes, mas em compensação as partes eram menores. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Eu peguei mais pedaços, só que os pedaços eram menores, e aí acabou compensando. E aí, então, a gente viu na aula passada que essas duas frações, a gente disse que elas são equivalentes, ou seja, eu não peguei nem a mais nem a menos, eu peguei exatamente a mesma quantidade. Então, tendo isso na cabeça, tendo isso claro na cabeça, dá para a gente ver a aula de hoje. Então, qual que era a atividade, né? Atividade 10 lá, o que era para vocês terem aprendido e feito? Que agora a gente precisa aprender a fazer conta com essas frações. A gente vai precisar fazer conta com elas. Juntar e subtrair. Depois a gente vai aprender a multiplicar e dividir também. Mas o livro não aborda isso agora, então a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Mas soma e subtração, adição e subtração, a gente vai ver agora. A princípio é simples. A princípio a questão aqui é somar pedacinhos. Então, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no que o livro está falando. Frações com denominadores iguais, ou seja, se o número de baixo for igual, como é que eu faço conta?
Aqui tem uma armadilha que antes da gente ler eu vou perguntar, né? O que seus instintos estão falando. Por exemplo, se eu escrever essa fração aqui, ó, 2/5, e pedir para você somar com 1/5, olhando para a cara dela, sem pensar muito, olhando, o que seu coraçãozinho e sua mãozinha manda você fazer? Manda você colocar o que aqui em cima? 3. 3. E sem pensar muito, porque eu sei que tem muito bom aluno aí, mas finge que você não é bom aluno. O que sua mão vai querer fazer para botar aqui embaixo? 10. 10. É certeza da nossa mão fazer isso aqui. Por quê? Porque a vida toda vez que a gente vê dois números com esse sinalzinho aqui no meio, é para juntar. Toda vez é para juntar. Então, a hora que você está estudando distraído aí, ou a hora que você está aprendendo, a sua mão, se você não vigiar ela, não segurar ela, ela vai fazer bobagem. Por que bobagem? Porque isso aqui está errado. Não é para fazer desse jeito. Por quê? Por quê? Aí vamos lá. Vamos tentar entender. Esse número de baixo aqui, ó, ele não é uma quantidade de objetos. Esse número de baixo, ele não representa uma quantidade de objetos. Quando eu falo para você somar bananas com bananas, né, eu falo 3 bananas, eu falo 5 bananas mais 5 bananas. Esse 5 está representando uma quantidade de objetos, 5 frutas. E aí, quando você junta com outras 5 frutas, vai juntar e vai ficar 10 frutas, né? Tranquilo. Só que esse número que está aqui embaixo, ele não representa uma quantidade. Ele representa um tamanho. Como assim tamanho? Pensa comigo aqui, ó. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Pensa comigo. Imagina que esse aqui é o nosso inteiro. Se eu dividir ele em 2 partes, cada parte dessa aqui a gente vai chamar de quê? Meio. Metade, meio, certo? Cada lado desse daqui vai ser uma metade. Metade. Isso, né? Não, meio ou metade, tá tudo bem, são sinônimos. Agora vamos supor que eu venha aqui e eu divida assim. Ou seja, se eu dividir assim, cada parte dessa vai continuar sendo uma metade? Não. 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 Cada parte vai virar o quê? Um quê? Um terço. Um terço. Um terço. Ou seja, gente, quando eu mudo a quantidade de partes que eu estou dividindo, quando eu mudo a quantidade de partes que eu estou dividindo, isso aqui agora vai chamar o quê? Cada pedacinho? Um quarto. Um quarto. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: esse número de baixo, ele faz cada parte dessa trocar de quê? Quando eu troco o número, eu estou indiretamente fazendo as partes trocarem de quê? Tamanho. Tamanho. Então, o número de baixo, ele indiretamente representa o tamanho. Só que é meio que o contrário, porque quanto maior o número de baixo for, quer dizer que o pedaço vai ficar o quê? Menor. Menor. Todo mundo entende isso? Quanto maior for o número que está embaixo, indiretamente, na verdade, estou falando de um tamanho que vai ficando cada vez menor. Outra coisa, cada pedaço desse aqui, vocês me falaram que chama metade. Depois falou que chama terço, depois que falou que chama quarto. Então, além de trocar de tamanho, está trocando de quê também? Nome. De nome. Por isso que o cara de baixo se chama o quê? Denominador. Denominador. Porque é o de baixo que dá nome. É ele que denomina. É ele que dá o nome da fração. Então, quando vocês tiverem dificuldade de lembrar quem é quem, lembra que o nome depende do de baixo. Então, o de baixo é o denominador. Então, beleza. Vamos lá. Estamos chegando onde eu preciso para a gente poder aprender. Então, por que então que eu não posso somar? Por que eu não posso somar? Porque quando eu junto duas coisas que têm o mesmo tamanho,
Porque pensa o seguinte, ó. Vamos fazer o desenho aqui. Vamos fazer o desenho aqui. Deixa eu voltar a borracha aqui pro tamanho dela. Então vamos lá. Ó. Vamos fazer o desenho aqui. 2/5 é o quê? É eu pegar um inteiro, dividir em 5 partes e pintar quantas? 2. 2 partes. 2 partes. E aí eu tô pedindo para você juntar. Tô pedindo para você juntar com 1/5. Que eu vou dividir em quantas partes? 5. 5 e eu pintar 1. Também. Só que aqui eu vou pintar quantas? 1. No desenho, provavelmente nenhum de vocês erraria. No desenho, provavelmente nenhum erraria. Agora, por que eu tô falando que isso aqui tá errado? Porque quando eu somo um pedaço que tem o tamanho de 1/5, então aqui eu tenho 1/5 mais 1/5. Então eu tenho 2/5, 2 pedacinhos de quinto. E quando eu junto mais um pedacinho de quinto, eu vou ficar com o quê? 3/5. 3/5. Eu vou ficar com 3 pedacinhos, só que a pergunta é, eles vão mudar de tamanho só porque eu estou juntando eles? Não. 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 Você tem 2 pedacinhos numa mão, aí eu te dou um outro pedacinho que é do mesmo tamanho. Você vai ficar com o quê? 3 pedacinhos do mesmo tamanho, certo? Uhum. Então, esse de baixo, ele não muda. Então, qual que é o primeiro grande problema de quem está aprendendo a fazer conta de mais e menos com fração? É deixar a sua mão resolver o problema longe da sua cabeça. Porque o seu olho, quando vê isso aqui, sai correndo para botar um 10 aí. E aí, o seu serviço é fazer o quê? Não deixar sua mão fazer isso. Segura ela, morde, faz alguma coisa e não deixa ela juntar os de baixo. Então, qual que é a regra para somar fração? Você soma sim, mas soma só a parte de cima. E a parte de baixo, o que a gente faz? Mantém, conserva. Então, se eu tinha 2/5 e eu juntei com 1/5, eu vou juntar o de cima, vai ficar 3, e o de baixo aqui, a gente Deixa. conserva, mantém, não mexe. Tudo bem, todo mundo aí? Sim. Faz sentido aí? Alguém tá perdidão aí? Agora vamos acompanhar o livro aqui, ó. Vamos lá, ó. Acompanhe as situações a seguir e faça no caderno. Um ônibus de viagem percorreu 3/10 de um percurso. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá. Ó. Um ônibus de viagem percorreu 3/10 de um percurso de manhã e 4/10 à tarde. Qual fração desse percurso ele percorreu ao todo? Aí o livro está falando aqui, ó. Dá uma olhada no desenho. Lembra que eu falei na outra aula? Olha o desenho. Você tem uma coisa aqui que é o caminho total. Então, o caminho total é começar aqui. O caminho total é começar aqui e vai andando até chegar lá. Aí, ele está falando, de manhã andou 3/10. Opa, então peraí. Então, eu vou pegar esse caminho e dividir em 10 partes. Tá aqui, ó. Né? O livro já veio divididinho aí em 10 partes. Andou 3/10 de manhã e andou 4/10 à tarde. Quanto que ele andou? Né? Juntar o 3 com o 4, na hora. Todo mundo pensa nisso. Mas e esse 10 mais esse 10? Será que eu posso juntar? Não. Não posso, né? Por isso que a resposta do livro aqui, ó, tá dizendo, você vai deixar 7 e embaixo vai conservar e vai manter os 10, né? Então o ônibus percorreu 7/10 do percurso. Aqui ele faz outro. Ó. E se o ônibus tivesse percorrido 2/7 de manhã e 3/7 à tarde? É a mesma pergunta, né? Só muda as frações. Quanto ele vai ter percorrido ao todo? Você vai somar o de cima e vai fazer o quê? Conservar o de baixo. Né? 2 mais 3 é 5. E 7 com 7 é 7. 5, 7. Né? Aí ele pede aqui para reunir com os colegas e fazer assim, ó, reúne-se com os colegas e responda.
Quando as frações têm o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número de baixo, o que fazemos para adicioná-lo? O que a gente tem que fazer? Soma o de cima e conserva o de baixo. Aqui ele trocou a ordem. Conservamos o denominador, né, o que ele está falando aqui, ó. Conservamos o denominador, ou seja, mantém o de baixo parado, e adicionamos os numeradores. Beleza. Aí vem a pergunta, professor, e se as contas fossem de menos? O que ia mudar? O que você acha? Ia mudar que os numeradores iam somar subtração, né? Bobagem aqui, mas tudo bem. Exatamente. O que muda é o seguinte, que se eu estou tirando em vez de pôr, eu vou tirar sim, mas eu vou tirar só os de cima. E os de baixo eu vou conservar do mesmo jeito. Então vamos trocar o exemplo aqui, ó. Então vamos supor que eu tivesse... Que fração que está pintada nessa primeira figura aqui? 4/5. 4/5. 4/5. Se em vez de somar, eu tivesse tirando, e eu tivesse tirando, por exemplo, essa quantidade aqui, que fração que é essa segunda? 2/5. 2/5. 2/5. Quanto será que vai dar isso aqui? 2/5. 2/5. 2, e você não pode deixar sua mão colocar o que aqui embaixo? 0. 10. Se você colocar 10, aí você tem que morder todos os dedos. Porque é de menos. O que você não pode pôr? 10 também 0. não pode. Isso. Né? 0. Não pode pôr 10 porque não é demais. E não pode pôr 0 porque também não é de menos. Ah, professor, mas é de menos. A fração é subtração. Mas os denominadores, eles só dão um nome. Então você está falando de quintos, você tem 4/5. Aí você tira 2/5, você fica com 2/5. Eles não vão mudar de nome só porque você está pondo ou tirando. Essa é que é a ideia. Então, conta de mais e menos com fração, a gente não mexe no denominador. Tudo bem isso que eu estou falando? Conta de mais e menos, não mexe no denominador. Essa segunda parte aqui são contas de menos, ó. Deixa eu aumentar lá de novo para facilitar a leitura da galera. Então, ó, 2 ônibus A e B percorreram 3/7 e 5/7 de um mesmo percurso, respectivamente. Galera, essa palavra aqui, ó, a gente está na aula de matemática, mas é sempre bom aprender as coisas. Essa palavra quer dizer o quê, gente? Ela aparece em tudo quanto é matéria. O que quer dizer respectivamente? A gente tem que pensar em que quando vê a palavra respectivamente? Alguém me ajuda? Mais de uma vez? Não. Lê, ó. 2 ônibus de viagem, A e B, percorreram 3/7 e 5/7 de um mesmo percurso, respectivamente. Quem me ajuda aí? Seguidamente? Não. Não precisa ser uma palavra só, não, gente. Me explica o que isso aqui quer dizer. Esquece de trocar por uma palavra. Me diz o que essa palavra quer dizer no texto. Na linha. Alguém me ajuda das meninas, meninos? O que quer dizer esta palavrinha? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Aí seria simultaneamente. Mas não é simultaneamente. Não? Dou-lhe uma. No mesmo lugar. Não. Dou-lhe 2. Então vamos lá, eu explico. Vamos lá, gente. É o seguinte. Se eu perguntar para você, o ônibus B percorreu qual fração? 5/7. Por que você acha que é o 5/7 e não o 3/7? Porque B é a segunda letra do alfabeto.
Então, acho que é a segunda fração também. Não, é mais ou menos isso aí. O instinto tá bom, só precisa colocar as etiquetas nas caixinhas. Pessoal, é o seguinte, quando a gente usa essa palavra respectivamente, o que ela quer dizer é o seguinte, olha, eu te falei de duas coisas, A e B, e eu tô te dando dois valores, 3/7 e 5/7. Como é que eu vou saber quem é quem? É porque eu estou garantindo para vocês que essas duas informações e essas duas informações estão na mesma o quê? Ordem. Ordem. Então, gente, olha só. Toda vez que você olhar essa palavra respectivamente, você tem que lembrar do seguinte. Nossa, tá muito grossa a caneta. Você tem que lembrar do seguinte: mesma ordem. Ou seja, se eu disse A, B e depois disse 3/7, 5/7 e apareceu lá na frente respectivamente, quer dizer que o primeiro é do primeiro, o segundo é do segundo. Isso pode ser para uma quantidade enorme de coisas. Então eu posso dizer assim, ó, as idades, olha a frase, as idades dos meus irmãos são, né? Deixa eu trocar aqui. Tem que colocar o nome da galera, senão não tem graça. Então, as idades do Marcelo, da Tatiana e do Rodrigo, que são meus irmãos, são 39, 37 e 3 anos, respectivamente. Tudo bem o que eu tô falando? Meninos, meninas, tem alguém vivo aí? Então, ó, quando você escreve uma frase dessa, você fala assim, olha, as idades do Marcelo, da Tatiana e do Rodrigo são 39, 37 e 33. O que você está dizendo? Que o Marcelo tem quantos anos? 39. O Rodrigo? 33. 37. Não, o Rodrigo, que é o 33. terceiro, vai estar na mesma ordem. Então, o Rodrigo vai ter 33, o Marcelo vai ter 39 e a Tatiana vai ter 37. Então, essa palavra, respectivamente, a gente usa quando a gente quer dar uma lista de coisas e depois a gente quer dar uma outra lista e dizer que essas duas listas estão o quê? Na ordem. As duas listas estão na mesma ordem. É isso aí. Vamos voltar lá. Sair da aula de português, vamos voltar para a aula de matemática. Então vamos lá, volta para cá. Então, o ônibus A percorreu 3/7 e o ônibus B percorreu 5/7. Aí ele fala assim, ó, qual deles percorreu a maior parte do percurso? Qual que é a resposta? B. Qual desses três é maior? O que é maior? 3/7 ou 5/7? 5/7. 5/7 é maior, né? Porque a gente... Depois vocês vão ver que, assim, é complicado comparar a fração. Aqui tá fácil, porque o número de baixo é igual. Quando o número de baixo é igual, é facinho saber qual é maior. Porque se você dividiu todo mundo por 7, quem pegou mais pedaços é maior. Então, beleza. Então, a resposta aqui é B, né? Então, B. Agora, quanto que ele andou a mais que o outro? Como é que eu faço para descobrir? Uma subtração. Faz uma subtração. Toda vez que a gente lê essa palavra aqui, né? Quanto a mais, ou qual é a diferença, a conta que a gente tem que fazer é sempre de menos. Então, que conta que eu preciso fazer? Subtração. 3/7 menos 5/7 menos 3/7. Isso. A dúvida é, eu faço 3/7 menos 5/7 ou eu faço 5/7 menos 3/7?
5 sétimos menos 3 sétimos. Né? Até a partir do ano que vem, no ano que vem, né? O mundo não acabando, eu espero que não acabe, que a gente volte logo para o normal, mas no 7º ano, vocês vão aprender que dá sim para tirar mais do que tem. Eu já comentei isso na sala antes de a gente parar de ter aula. Existe sim jeito de tirar mais do que tem, porque normalmente do 1º ao 5º ano, quando você encontra uma conta dessa daqui, ó, pedindo para tirar 5 de onde tem 3, você já levanta a mão e fala, professora, tá errado ali, isso não dá. Né? E aí a professora apaga da lousa. Mas a partir do ano que vem, né, isso aqui vai existir sim, é só você ficar devendo, e aí vocês vão aprender os famosos números negativos. Mas aqui não, né? Aqui tá certinho quem pensou que eu preciso pegar o maior e tirar o menor. Então, se eu pegar 5 sétimos menos 3 sétimos, vai dar o que aí? 2 2 sétimos. sétimos. Vai dar 2 sétimos, porque eu não mexo no número que está embaixo, eu conservo. É isso que o livro está falando aqui, ó. Né? O livro está ensinando a pensar isso aí, ó. Né? Aqui está os 3 sétimos, aqui está os 3 sétimos que o ônibus A andou, aqui está os 5 sétimos que o B andou, e ele pergunta quem é o maior. Bom, é só olhar aqui e ver que essa linha roxa é maior que essa linha azul. E ele quer saber a diferença. A diferença é exatamente essa interrogação aqui, ó. Tudo bem? Todo mundo está enxergando aí? Esse pedacinho aqui, esse pedacinho é quanto que o B andou a mais que o A. Como é que eu acho esse pedacinho? Eu pego esses 5 sétimos aqui, tiro fora, né? Tiro fora, apago, tiro daqui, o que sobrar vai ser o pedacinho que eu quero. E o que sobrou foi 2 sétimos lá. Né? Aí sobrou os 2 sétimos aqui. Beleza. Aí tem o B aqui, ó. Se o ônibus A tivesse percorrido 3/5 do percurso e o ônibus B 2/5, qual fração do percurso o ônibus A teria percorrido a mais que o B? Então vamos lá. O A andou 3/5. O B andou 2/5. Ele perguntou quanto que o A andou a mais que o B? 1/5. É só fazer aqui conta. Subtração. Pegar o quanto o A andou e tirar quanto o B andou. Então eu vou pegar 3/5 e vou tirar 2/5. 3 menos 2 é 1. E o 5 menos 5 eu não faço, eu só conservo, eu só mantenho esse 5 aqui. Tudo bem, todo mundo? Sim. E aí aqui no final ele faz o mesmo resumo que ele fez lá em cima, que é a regra, né? Como que eu faço para subtrair duas frações? Conservo o denominador, conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Então fica guardada a regra aí. Conta de mais e menos. Eu faço só com o número de cima e o número de baixo eu faço o que com ele? Conserva. Conserva. Deixa o menininho quietinho lá. Deixa ele quietinho. Deixa eu apagar a bagunça aqui. Professor, Eu? existem frações negativas? Sim. Tem que apagar essa bagunça aqui. Mas eu fiz ela na página 3, para complicar a vida. Vamos lá. Aí vem a pergunta, né, que vocês não fizeram, mas, né, é óbvio de se fazer. Vai chegar, né, aqui tem ó, um quadrinho de resumo. Ó. Na adição, conta de mais, ou subtração, conta de menos, de duas frações de uma mesma unidade, ou seja, tem que estar falando do mesmo inteiro, que tenham, e aqui é a chave, ó, que tenham o mesmo denominador. Tem que estar igual embaixo. O que a gente faz? Conservamos o denominador e adicionamos, se for adição, ou subtraímos, se for subtração, os numeradores. Fácil, fácil, ó. 2 nonos mais 3 nonos. 2 mais 3, 5. 9, 9, não mexe, deixa o 9. E se for de menos? 5 menos 1, 4. E o 6 não mexe, conserva o 6.
Aí vem a pergunta, professor, mas e se o de baixo for diferente? Aí é o seguinte, o de baixo for diferente, complica a vida. Pensa no seguinte exemplo. Vou tentar dar menos exemplos fora do livro aqui. Pensa no seguinte, eu vou numa pizzaria, imagina que eu vou numa pizzaria aqui perto de casa, que a pizza é do mesmo tamanho da pizzaria perto da sua casa. Imagina que você tem uma pizzaria perto da sua casa aí. Professor, não pode ter uma pizzaria, tem que comprar online. Não pode? Então tá certo. Eu pedi para entregar em casa online aqui, e perto da minha casa, eles têm o costume de cortar em 6 partes só. Né? A pizzaria perto da minha casa aqui, eles cortam só em 6. E aí você, na sua casa, quando pede pizza, eles fazem o normal, que é dividir em 8 partes. Mas vamos supor que eu conversando com vocês me falaram que a pizza perto da sua casa, ela é muito boa. E aí eu resolvo comprar para testar, eu compro uma de cada pizzaria. Aí eu vou lá, compro uma pizza na minha casa, que é essa de cima aqui, e uma perto da sua casa, que é essa de baixo aqui. E aí eu vou lá, eu tô com muita fome nesse dia, e eu vou comer 2 pedaços da minha, e vou comer 3 pedaços da sua. Que fração é essa aqui de cima? 2/6. 2/6. E essa aqui de baixo? 3/8. 3/8. Quanto eu comi de pizza nessa noite? O que eu teria que fazer para descobrir? Uma adição. Teria que somar. Aí vem a pergunta: quanto eu comi? O que sua mão faria se eu não tivesse aqui, se eu tivesse que resolver agora? O que você ia escrever com a sua mãozinha aqui? Somar o de cima e o de baixo. Né? Na hora do desespero, o que os alunos fazem? Soma o de cima e faz o que com o de baixo? Soma também. Soma também, né? Você acha que isso aqui tem chance de estar certo? Não. Não. Você até faz. Professor, Eu. o Lucas colocou aqui tirar MMC. Isso, então. Alguns, dependendo do professor que você teve do 1º ao 5º ano, você já aprendeu isso aqui. E aí você já ouviu falar de uma coisa chamada MMC, né? Que é mínimo, múltiplo, comum. Você já ouviu falar disso daqui, talvez já até tenha aprendido a fazer. Mas, né, não adianta muito você aprender e depois não lembrar de que tem que usar. Mas o que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês que dá para resolver sem isso. Depois a gente vai estudar isso aqui com mais calma. Mas vamos devagar. Parabéns aí para quem lembrou do MMC, é isso mesmo. Só que tem outros jeitos, que é o que a gente vai fazer. Então, galera, isso aqui, ó, 5/14 não tem como estar certo. Porque se a gente não somava quando era igual, agora que é diferente vai somar? Não faz sentido. Porque isso aqui é um tamanho, isso aqui é outro tamanho. Você vai somar os números. Só que quando você soma os números, você está alterando os tamanhos. Não faz muito sentido. Então, galera, qual que é a estratégia matemática para o seguinte? Guarda o que eu vou falar para vocês. Não dá, não pode, não tem jeito de somar 2 frações se o denominador for diferente. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Eu não sei fazer, ninguém sabe fazer, porque não dá para fazer. Não pode. Ah, professor, então faz o quê? Só deixa em branco? Não, a gente vai resolver o problema. O que eu estou dizendo é, não pode somar 2 frações se o de baixo for diferente. Qual que é a solução, então? A solução, gente, é fazer o que está diferente ficar o quê? Igual. Então, quando a gente precisa somar 2 frações que têm o denominador diferente, o primeiro passo é fazer eles ficarem com o denominador igual. Mas como que eu vou fazer isso, professor? Usando Múltiplo comum? Não, então. Esse é um caminho.
Achando o MMC é um caminho, que se você falar com o pessoal mais antigo, com seus pais, com seus tios, com seus avós, todo mundo aprendia usando o MMC, usando o mínimo múltiplo comum. O que nas escolas a gente está fazendo já há um tempinho é mostrando que tem uma outra estratégia, que eu não preciso achar o MMC. Eu consigo resolver sem usar o MMC. Depois eu vou mostrar usando o MMC. Mas o que eu vou fazer hoje aqui não é isso, é sem MMC. Como que a gente vai fazer, pessoal, para poder igualar os denominadores? A gente vai usar o que a gente aprendeu ontem. A gente vai usar frações equivalentes. Como assim? A gente vai fazer desse jeito. Ó. Eu vou escrever aqui embaixo de novo o que estava lá. O que eu preciso fazer é somar 2/6 com 3/8. Só que do jeito que está aqui não dá. Então o que eu vou fazer, gente? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar uma outra fração. A gente vai procurar uma outra fração que seja equivalente a 2/6. Ou seja, eu vou achar uma outra fração que valha, que tenha o mesmo tamanho que essa. Só que no denominador dessa fração que eu vou procurar, no denominador que eu vou colocar aqui, tem que aparecer um número que quando eu precisar fazer a mesma coisa com essa, eu consiga chegar no mesmo número. Eu vou tentar explicar melhor. Vamos pensar na aula de ontem. 2/6. Qual que era a regra mesmo? O que eu tinha que fazer? Que conta que eu tinha que fazer para encontrar uma fração equivalente? Multiplicar. Multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Mesmo número. O mesmo número. Qualquer número. Só o 1 que não resolve nada e o 0 não pode. Mas qualquer número que eu quiser. 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão. Então, pensa no seguinte. Se eu colocar 2 aqui, essa fração vai se transformar em qual? Mantendo o valor? 4/12. 4/12. Se em vez de 2 eu tivesse usado 3? 4/18. Não. Tem que ser os dois. De cima e o de baixo. Se eu tivesse usado vezes 3 em cima e embaixo, ia virar o quê? 6/18. 6/18. E você concorda comigo que eu posso ficar colocando o número que eu quiser aqui? Sim. Sim. Posso colocar o número que eu quiser. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu preciso escolher um número aqui de um jeito que a resposta dessa conta, que vai aparecer aqui, quando eu precisar fazer uma conta do outro lado, a resposta dessa conta aqui vai ter que dar a mesma que essa. Eu vou ajudar mais um pouco. Pensa comigo, ó. Aqui que número que era? 6. Se eu usar o 2, vira quem? 12. 12. 12. Se eu usar o 3? 18. Se eu usar o 4? 24. 24. Se eu usar o 5? 30. 30. Pessoal, quem vai aparecer aqui nos denominadores das frações equivalentes? Quem são esses números? 6, 12, 18, 24, 30, 36. Quem são esses caras? Tabuada do 6. Aqui embaixo, gente, sempre vai aparecer a tabuada do 6. 6. Gente, tudo bem? Travou? Acho que a minha tela travou, não tá? Nenhum de vocês tá silêncio, não tem nada. Não, mas a gente está te ouvindo, Marcelo. Então, olha só. Aqui embaixo, acompanha comigo. Aqui embaixo, dependendo do número que eu colocar aqui para fazer a fração equivalente, vai aparecer um resultado diferente aqui embaixo. Mas aqui embaixo sempre vai aparecer alguém que está na tabuada de quem? Do 6. Do 6. Agora, e do outro lado? Sempre vai aparecer alguém da onde? Tabuada do 8. 8.
alguém da tabuada do 8. Então, o que eu preciso encontrar é um número. Eu preciso achar um número que esteja ao mesmo tempo aonde? Nas duas tabuadas. Nas duas tabuadas. Agora vocês me ajudam aí. 24. Me acha um número que esteja nas duas tabuadas, do 6 e do 8. 24. 24. Então, olha só, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: se eu sei que tanto o 6 quanto o 8 conseguem se transformar no 24, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso é só achar o número que eu preciso multiplicar. Então, por exemplo, 6, para virar 24, eu vou ter que multiplicar por quanto? 4. O 6, para poder virar 24, eu vou ter que multiplicar por 4. Só que lembra que a regra me obriga. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Agora, e o 8? Eu vou ter que multiplicar por 4 também? Não. Não. Se eu multiplicar o 8 por 4, vai dar 32, vai dar outra coisa. É. Então, eu preciso multiplicar o 8 por quanto? 3. 3. Por 3. Só que a regra me obriga que se eu multiplicar o de baixo por 3, eu tenho que multiplicar o de cima por 3 também. Então, olha só o que aconteceu. Para poder somar essas duas frações, eu não consigo somar elas do jeito que elas estão. Então, eu vou pegar esse 2/6 e eu vou transformar numa equivalente dela, que vai manter o mesmo valor, mas vai ter outra aparência. Qual vai ser essa fração? Multiplica. 2 vezes 4. 8. 8. E o 6 vezes 4? 24. Então, quer dizer que essa fração 2/6, ela pode ser escrita como sendo 8 sobre 24, que dá na mesma, o mesmo valor, é equivalente. Só que essa agora eu vou somar com qual? Resolve essa daqui. 3 vezes 3. 9. 9, 8 vezes 3. 24. Então, quer dizer que 3/8, na verdade, é a mesma coisa que 9 sobre 24. Só que agora melhorou minha vida, porque agora o que aconteceu que estava ruim antes? Os denominadores estão com números iguais, né? Agora os denominadores estão iguais. Se os denominadores estão iguais, agora ficou fácil, porque é só eu fazer o quê? Multiplicar o numerador. Multiplicar não. Somar os numeradores. Quanto dá 8 mais 9? 17. 17. E o 24 mais 24? 4. Não soma, galera. Conserva, mantém o 24. Então, essa é a regra. Então, olha só. Só pode somar fração se o denominador for igual. E se for diferente, professor? Se for diferente, você faz frações equivalentes até elas ficarem iguais. Essa é a regra. Mas, como eu falei, muita calma. Essa é só a primeira aula, correria, né? Eu não tenho tempo, eu não vejo vocês para dar exemplo, é mais difícil. Mas então, se acalma o coração todo mundo aí, que vocês já vão... A gente vai ver vários exemplos. Eu queria falar disso daqui da pizza, mas esse daqui não é o exemplo mais simples. Tem exemplos melhores. Vamos lá. Mais facinhos. Então, vamos lá, de novo. Eu preciso somar frações que são diferentes. Então, vamos ver o que eu consigo escrever aqui. Ó. Então, vamos ler o que está aqui. Ó. Acompanhe a situação a seguir e faça no caderno que se pede. Pela manhã, uma balsa percorreu 2/3 de um percurso. E à tarde, 1/4. Qual fração do percurso ela percorreu ao todo? Então, repara que já complicou a vida. Porque eu tenho um certo caminho para ser percorrido. A balsa veio de manhã... Deixa eu melhorar aqui onde está essa linha. De manhã, a balsa percorreu isso aqui, ó. 2/3. Veio até aqui. Aí, à tarde, ela não percorreu o terço que estava faltando. Ela veio aqui e percorreu outra fração. Ela pegou esse tamanho aqui, ó, e andou daqui para lá. Né? Então, isso aqui é 1/4. Ela andou aqui. Aí a pergunta é a seguinte: quanto que ela andou? Então eu precisaria fazer o quê? Somar. Eu preciso somar quem? 2/3 com quem? 1/4. Com 1/4.
Então me complica a vida. Porque 2/3 mais 1/4. Por que complica a vida? O que tem de ruim aqui? Denominadores diferentes. Denominadores. É isso que o seu cérebro tem que prestar atenção. Viu uma continha de mais e menos, viu que são frações, o olho tem que ir direto no denominador. Tá igual? Maravilha, dei sorte. Se for igual, faz a conta com o de cima e conserva o de baixo. E se for diferente, lascou. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer elas ficarem iguais. Aí olha que o livro fala aqui, ó. Para responder essa pergunta, precisamos efetuar essa adição, que é isso aqui, ó. Aí olha o que o livro está dizendo, ó. Para isso, vamos reduzir as frações ao mesmo denominador. É assim que a gente fala no dia a dia. Reduzir ao mesmo denominador, ou igualar os denominadores. Usando o quê? Frações equivalentes. Ou seja, escrevemos as frações equivalentes a 2/3 e 1/4 até encontrarmos duas que os denominadores são iguais. Olha só, aqui ele escreveu todas. A gente vai pensar nas tabuadas. Porque pensa no seguinte, ó. Aqui embaixo não é o 3 da primeira fração? Quer dizer o que isso? Que qualquer número que eu escolher para multiplicar aqui em cima e embaixo, o resultado de baixo obrigatoriamente vai morar na tabuada de quem? 3. Do 3. Então, quer dizer que aqui embaixo, dependendo do número que eu colocar aqui, vai aparecer alguém da tabuada do 3. Quando eu for pensar do outro lado, e for precisar escolher um número aqui, vai aparecer com certeza alguém da onde? 4. Do 4. Então, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso achar um certo número que more na tabuada do 3 e do 4, ao mesmo tempo. Eu preciso achar esse cara. Se eu achar, eu resolvo meu problema. Quem é esse cara? 12. 12. O 12 é esse cara. Então, olha só. Para o 3 virar 12, eu preciso multiplicar ele por quanto? 3. 4. Né? Para o 3 virar 12, eu preciso multiplicar ele por 4. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. E em cima, eu vou multiplicar por quanto? 4. É obrigatório ser o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, em cima também vai ser pelo 4. Então, em cima vai dar quanto? 8. 2 vezes 4, 8. E do lado de lá, eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu só sei que esse 4 vai ter que virar quanto? 12. 12. Então, vai ser 4 vezes? 3. E em cima? 3. 3 também. Então, aqui em cima vai ficar 1 vezes 3. 3. E embaixo 4 vezes 3, 12. E aí agora eu consigo resolver, porque agora o que estava diferente ficou igual. E aí vai dar quanto isso aqui? 11. 11 sobre 12, ou 11 dozeavos. Essa é, né? Então, o que o livro fez? Aqui ele escreveu todas, ó. Ele escreveu a 2/3, escreveu vezes 2, que dá 4/6, escreveu vezes 3, que dá 6/9, e escreveu vezes 4. Ó, daqui para cá, é a mesma coisa que multiplicar por 4. Aí ele chegou nessa, ó. Aí embaixo, ele pegou 1/4, multiplicou por 2, deu 2/8. Daqui para cá, ó, ele multiplicou por 3. Aí chegou no 3/12. E aí agora eu posso juntar essas duas. Como são denominadores iguais, é só juntar. Vai dar 11 sobre 12. Professor, Eu. e se a fração não tiver número equivalente? Toda fração tem equivalente. É só você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. E sempre, olha o que eu estou falando, sempre você vai achar alguém que está na tabuada dos dois. Sempre. Pode ser que seja um número grande. Pode ser que passe do vezes 10. Mas sempre vai ter alguém. Então não tem perigo de eu não achar esse número igual. Sempre vai existir. Né? Vamos só para terminar essa daqui. Então, ó, uma balsa percorreu 3/4 de um percurso. Quanto ela ainda precisa percorrer para completar 5/6? Então, olha só o que isso aqui está falando. Ó. Isso aqui é um exercício que, se você der para um aluno velho,
e ele não gostar, né, não levar matemática a sério, mesmo estando no ensino médio, o cara não acerta. Porque olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo que a balsa já percorreu 3/4. Então aqui está o caminho todo. Então a balsa 3/4 está aqui, ó. Né? Mais ou menos. Deixa eu trocar aqui. Então, ó, a balsa saiu daqui e já chegou até aqui, ó. Ela já andou 3/4. Só que ele quer saber quanto falta para chegar em 5/6. Só que 5/6, deixa eu dividir aqui, ó. 5/6 é aqui, ó. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, a balsa já chegou até aqui. Eu quero saber quanto falta para ela chegar até aqui, ó. Ele quer saber esse pedacinho aqui, ó. Quanto falta? Que conta que a gente vai fazer? Vamos, gente. 3/4 menos 5/6? Ao contrário, né? Quem que é maior aqui, galera? Os 5/6 ou 3/4? 5/6. Então eu vou fazer 5/6 menos 3/4. Vamos lá, vamos pensar nas tabuadas. Aonde que a tabuada do 6 e a tabuada do 4 se encontram? No Hoje tem 24. que ter tabuada, galera. 12. Se encontra no 24. Se você fizer com 24, não vai ficar errado. Depois, outro dia, eu falo para não ter tempo. Mas tem uma menor. Eles se encontram antes do 24. O 12. O 12. Então, eu sei que eles vão se encontrar no 12. Agora, o 6 para virar 12 tem que ser vezes quanto? 2. 2. Vezes 2. Só que em cima vai ter que ser vezes quanto? 2. 2. Vezes 2 também. E o 4 para virar 12 vai ter que ser o quê? 3. 3. Vezes 3. E em cima vai ser? 3. Sempre igual. Em cima e embaixo tem que ser sempre igual. De um para o outro sempre vai ser diferente. Mas de cima e embaixo tem que ser sempre igual. Tem que tomar cuidado para não confundir. Quanto que vai dar em cima aqui? 5 vezes 2? 10. 10. Do lado de cá? 3 vezes 3? 9. Então quer dizer que vai faltar quanto para ele chegar nesse pedacinho? 1 dozeavos. 10, agora que ficou igual, 10 menos 9, 1. E o 12 eu conservo, fica 12. Então quer dizer que para a balsa chegar nos 5/6, falta só 1 dozeavos. Tá aqui embaixo. Aí aqui ele fala, ó, esse quadrinho é importante para guardar, ó. Na conta de mais, na adição, ou na de menos, na subtração, tanto faz. Conta de mais e menos é a mesma regra. De duas frações de uma mesma unidade, tem que estar falando do mesmo inteiro, que tem denominadores diferentes, aí ele está falando, olha, presta atenção aqui, ó. Determinamos as frações equivalentes às frações dadas, ou seja, a gente acha as equivalentes e que tenham o mesmo denominador. Em seguida, adicionamos ou subtraímos essas frações. Então, quando, né, respondendo a pergunta aí, quando for diferente, eu não faço conta com as diferentes. Eu encontro as equivalentes delas, que têm o mesmo denominador, e faço a conta com as equivalentes. Esse é o caminho para a gente não precisar usar MMC. Né? O problema do MMC é que eu preciso saber uma coisa chamada fatoração em números primos. Então, dá para resolver as frações sem saber nada de número primo. Mas dá para resolver com MMC também, mas a gente vai ver mais para frente. Galera, a teoria toda era essa, aí fica faltando só os exercícios, né? Por quê? Aqui na terceira página tem um montão de exercícios que eu, por acaso, apaguei tudo aqui, mas não foi esses exercícios que eu tinha pedido para vocês, né? Os exercícios que eram para vocês fazerem, eu mandei separado, né? Porque eu queria uns exercícios mais simples. E aí eu fiz o seguinte, eu coloquei lá exercícios de conta de mais e menos, né? Pra gente corrigir. E aí agora é só fazer as continhas. Aqui tá molezinha, né? Tá facinho, facinho. Essa primeira aqui, ó, como é que faz?
2 mais 1. 2 mais 1 vai dar? 3. Embaixo. Fica Só 5. repetir o denominador. Conserva o denominador, repete o 5. Em cima. 5 mais 2. 7. 7. E embaixo. Conserva o Conserva. denominador. Então, na verdade, eu estou falando de O inteiro. um inteiro. Beleza. Uma Você não fração fez, aparente. é um aparente, mas você não precisa se preocupar se você não fez isso aqui. Depois corrige lá. 4 nonos mais 4 nonos. Vai dar o quê? 8 nonos. 8 nonos. Nonos. Sempre conserva o de baixo. 10 dozeavos mais 6 dozeavos. 16. 16 dozeavos. 16 dozeavos. Professor, mas pode o de cima ficar maior que o de baixo? Pode? Pode. É imprópria, mas pode, né? E aqui? E como fica? Alguém falou alguma coisa? Não, é que não sei. Ah, tá. Pessoal, aqui já muda. Por quê? Porque os denominadores são o quê? Diferentes. Diferentes. Deixa eu aumentar aqui. Já começou a live de história. Pessoal, vamos ver o seguinte, como o combinado é combinado, a gente na terça-feira a gente faz com mais calma esses exercícios, tá bom? Porque senão fica muito atropelado. Eu vou parar lá a gravação, vocês vão lá para a aula de história, e aí a gente termina essa correção.